Olá, amigos, irmãos de ideal da Casa Espírita Bezerra de Menezes, que nos convida a repensar, vamos dizer assim, repensar sobre o Espiritismo, o conhecimento que nós já construímos acerca do Espiritismo, sobre a doutrina espírita e a nossa trajetória espiritual rumo a Jesus, rumo ao Cristo, rumo ao nosso governador espiritual, ao nosso pastor, ou como queiramos designá-lo. E nesse momento, sobretudo, há uma pergunta que me inquieta e que deve inquietar a todos, de uma maneira geral, né, a todos nós. Em que ponto, em que lugar eu me encontro nessa trajetória em direção ao Cristo? Onde eu estou? Onde cada um de nós se encontra nesse caminho? Nesse caminho inexorável, porque todos nós, para chegarmos a Deus, à perfeição relativa, precisamos passar pelo Cristo, como está no Evangelho de João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E por que nós nos inquietamos nesse momento? Nós nos inquietamos porque estamos vivendo um momento de provação coletiva e que estamos muito reflexivos em torno daquilo que alguns convencionam chamar momento apocalíptico, sinal dos tempos ou sinais dos tempos. E para nós espíritas, nós vamos chamar, designar, pelo estudo que já temos da codificação doutrinária e das obras, nas obras subsidiárias, nós vamos entender que esse é o momento em que devemos chamar, designar, classificar como um momento de transição, de passagem de um nível evolutivo para outro. Né? Todos nós que estudamos a trilogia de Manuel Filomeno de Miranda, nós conhecemos algo sobre esse processo de transição, em que nós sairemos do grau 2 de mundo de expiações e prova e passaremos para mundo de regeneração. Nesse sentido, nós todos aqui estamos pensando, ou deveríamos pensar, e essa é a grande contribuição da doutrina dos espíritos para todos nós enquanto espíritos, nos levar a refletir sobre onde estamos, o que estamos fazendo, o que temos feito para nos aproximar de Jesus, da sua mensagem, da vivência daquilo que ele veio nos ensinar. Quando ele, o Verbo, se fez carne e esteve entre nós. Não é? Em que momento que nós nos encontramos? E para refletir sobre isso, eu tenho procurado assim, refletir muito mais e me aproximar daquilo que a gente chama de estudo e pesquisa sobre o Evangelho, que hoje nós conhecemos pelo Brasil como NEPs, que são núcleos para estudo e pesquisa, e tudo começou, né, com um trabalho de Honório Onofre de Abreu, em Minas Gerais, e aí foram implantados esses NEPs a partir do NEP Paulo de Tarso, e agora nós temos NEPs espalhados pelo Brasil. E temos alguns irmãos que têm se destacado nesse trabalho, como Haroldo Dutra Dias, como Arthur Valadares, Simão Pedro e tantos outros irmãos, o próprio Saulo, que tem colaborado muito nesse trabalho de interpretação do Evangelho, que nós consigamos nos apropriar de toda aquela simbologia utilizada pelo Cristo no seu processo de ensinamento como um grande educador que visava nivelar, trazer um conhecimento que é profundo, que é para o espírito imortal, para uma comunidade de espíritos como a Terra, ao tempo em que ele encarnou, que estava ainda no nível que não pudesse compreender a complexidade e amplitude da lição que ele trazia. Então ele precisou nivelar e utilizar-se de parábolas e valorizar
a cultura e o modo de ser e de viver do homem que lhe era contemporâneo, né, do povo hebreu. E nesse sentido, ele trouxe muitos ensinamentos. Então, quando a gente pensa assim, sobre o lugar que nos encontramos e onde nos encontramos, o nosso irmão Arthur Valadares, numa série sobre o Evangelho, ele traz o capítulo 24 de Mateus, versículo 16, no sermão profético, e que tem muito a ver com o que nós estamos passando agora, embora esse trabalho do Arthur Valadares não fosse de agora, do ano de 2020, ano anterior. E no sermão profético, Jesus fala das muitas tribulações que nós passaríamos, né? E por isso é sermão profético, é nesse sentido. E ele, no versículo 16, está assim, né? O Cristo nos exortando, é uma exortação do Cristo. Então ele diz assim: então, os que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas. Os que estiverem na Judéia, um local, um espaço, um lugar, fujam, um verbo, para os montes. Eu tenho 2 lugares, 2 espaços, 2 níveis, e eu tenho no meio um verbo, fugir. E é interessante que nós pensemos sobre esse verbo. A significação, quando o Cristo em suas mensagens traz verbos. Fiquemos pensando. Eu tenho um lugar, um ponto onde eu estou, a Judéia, e o Espírito imortal. Eu tenho um convite do Cristo, fugir para as montanhas, um outro local. Então, eu tenho um convite do Cristo para, pelo meu livre-arbítrio, pela lei de liberdade que aprendemos em Kardec, no Livro dos Espíritos, nas leis naturais divinas, a lei de liberdade, pelo meu livre-arbítrio, eu devo fugir para os montes. Eu devo agir, eu devo tomar iniciativa, eu devo movimentar-me, eu devo fazer algo para sair da Judéia e ir em direção aos montes. E aqui ficam 2 perguntas, do ponto de vista de toda a simbologia do Evangelho, da mensagem do Cristo. O que significa estar na Judéia? O que significa, qual o simbolismo que está por trás de fugir para os montes? E nós poderíamos pensar assim, nossa, mas o Cristo diz-nos para fugir para os montes. Então, numa interpretação equivocada, nós podemos, sem um conhecimento, sem as luzes do Consolador prometido, entender assim, o Cristo está nos convidando à inércia, a fugir, a não enfrentar a luta, a não trabalhar. Isso não coaduna com o Cristo, com tudo que ele ensinou e mais ainda, com tudo que ele viveu. E o exemplo, o fazer, nos influencia muito mais do que o verbo, do que a palavra, do que a fala, que o vento leva. Mas ele, mais do que isso, ele ensinou e viveu tudo aquilo que ele ensinou. Na sua condição de espírito crístico, de espírito puro, nessa condição, ele viveu, ele nos ensinou a semelhança como faziam os profetas com a pantomima, em que eles vivenciavam pela pantomima o ensinamento. Para quê? Como fazemos com a criança, que trabalhamos com a criança na educação infantil, nas primeiras séries do fundamental ainda, nós trabalhamos com a sua concretude, do concreto para o abstrato, como na pedagogia também de Pestalozzi, né? Que foi o mestre do nosso Allan Kardec, né? Então, você pensa assim, ele nos deixou o livre-arbítrio quando ele diz em João 24, em Mateus 24:16, tá? Mateus
porque antes eu havia citado João. Quando eu citei João, era eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João. Mas, e aí é João 14, versículo 6, porque são muitos capítulos e versículos. Mas aqui, quando nós estamos falando na exortação do Cristo, de fugir da Judéia, quem estiver na Judéia, fuja para os montes, é Mateus 24, 16. Olha só como que é, né? Por isso que a gente acaba por confundir-se. Então, o que nós percebemos há pouco? Que eu tenho um lugar, a Judéia, que traz um simbolismo, estar na Judéia. Eu tenho um verbo, uma ação que eu preciso, né, como sujeito ter, algo que eu preciso fazer com o meu livre-arbítrio, minha iniciativa, e os montes, lugar mais alto, que está falando em montes. Isso nos leva a pensar da seguinte forma. Então, há uma geografia do Evangelho, né? Sim, há uma geografia do Evangelho. Você pensa assim, então, a Judéia, possivelmente um lugar mais baixo, e eu devo fugir para os montes, que é um lugar mais alto. Assim, grosso modo, a gente pode entender que seja isso. Mas isso, quando a gente pensa do ponto de vista físico, que analisando um pouco os mapas da região pelas quais viveu e pregou Cristo. Então, se a gente vai buscar a Judéia, tem lugares muito mais altos, como onde fica Jerusalém, que é mais alto. Mas vamos encontrar lugares, como Jericó, que é bem mais baixo, praticamente às margens do Rio Jordão. Aí você pensa assim, então, há uma geografia do Evangelho, mas uma geografia também simbólica. Ninguém aqui está pensando na geografia tão somente do ponto de vista físico. Não, já não pensamos mais. E com certeza, se nós, no nível evolutivo em que nos encontramos, considerando toda a forma como Jesus nos ensinou, é claro que a gente vai pensar assim, não, ele não estava falando do ponto de vista físico. Jesus falava do ponto de vista espiritual. Ele falava de uma Judéia espiritual. E ele falava, quando diz fuja para os montes, para uma região mais alta, ele estava nos levando a pensar quanto à necessidade de nos elevarmos. Sim, da nossa elevação. Nesse sentido, né? Então você pensa assim, há uma geografia do Evangelho que nós podemos corroborar, confirmar, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós vamos encontrar o tema há muitas moradas na casa de meu pai. Analisando esse capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá nós vamos encontrar diferentes estados da alma na erraticidade. É um subitem do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. E no item 2, olha o que nós vamos encontrar, não é? Olha o que nos dizem os espíritos que codificaram a doutrina espírita. Olha só. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se a muitas moradas na casa de meu pai, foi isso que Jesus falou, ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Pronto, já nos trouxe uma outra ideia. Porque, assim, de plano, quando pensamos no capítulo 3, a gente vai pensar assim, há diferentes mundos. E a gente vai logo no livro dos Espíritos verificar assim, nas diferentes categorias de mundos. E a gente pensa logo nessas categorias, nessa classificação de mundos. E pensamos tão somente do ponto de vista físico. Mas aqui o Evangelho está nos levando a pensar de outra forma. Né? Diferentes estados do espírito na erraticidade. Erraticidade, o espírito errante. Naquele momento em que o espírito ainda não é morador do mundo espiritual. Ele ainda precisa de muitas encarnações
para tornar-se morador, ter cidadania no mundo espiritual. E por isso ele ainda é um espírito errante. Ele continua ficando transitoriamente entre uma existência corpórea e outra, em moradas no mundo espiritual, em colônias, não é? Que podem ser em comunidades que podem ser de luz ou podem não ser de luz, não é? Onde ele possa aprender, como também ele possa ficar ainda em sofrimento, considerando a sua condição espiritual, considerando seus sentimentos, seus pensamentos e seu nível de adoecimento espiritual. Então, na erraticidade é esse sentido, né? Então, se nós temos que compreender que quando Cristo falava sair da Judéia, quem estiver na Judéia, nesse período de turbulência, nesse momento que nós estamos vivendo agora, diante de uma pandemia, diante do Covid-19, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Fuja. E aí eu tenho que perceber que essa Judéia é do ponto de vista espiritual que o Cristo fala. E os montes também. A gente corrobora isso em Kardec, não é? E mais, agora com esses nossos irmãos que estão fazendo, como mencionei há pouco, os estudos, as pesquisas sobre o Evangelho, sobre lugares, sobre as pessoas, sobre o significado todo, essa simbologia do ensinamento de Cristo, nós vamos encontrar na obra Luz Imperecível esse sentido que nós encontramos na codificação no Evangelho. Olha que nós temos sobre os lugares em Luz Imperecível, que é uma coletânea de perícopes analisadas e sob a coordenação de Honório Onofre de Abreu, que, como eu disse há pouco também, preconizou todo esse trabalho que hoje nós temos, muito bonito acerca do estudo do Evangelho, nos NEPs. Nós vamos encontrar assim, os lugares são regiões, ou regiões entre aspas, ambientes, também entre aspas, presentes na extensão territorial da alma, da nossa alma, a definirem moradas ou estados de espírito. Olha só. Completamente sintonizado, vinculado com o que está na codificação. E altamente sintonizado com o sentido que Jesus trazia. Porque para aquele homem corpóreo do seu tempo, ele falava Judéia e fazia sentido. Mas como ele estava falando com aquele homem que ele era contemporâneo e conosco, agora, século XXI, nós já temos, por todas as luzes do codificador, nós temos o entendimento de que essa Judéia e esses montes são o quê? Lugares, ambientes presentes na extensão territorial da nossa alma, do espírito. Faz sentido quando a gente percebe que, a partir do espiritismo, do estudo, nós vamos ter um outro conceito de céu e de inferno, não como espaços circunscritos, mas como moradas do espírito, como criações da mente humana, não é? Porque a mente é um reflexo. A mente, a nossa vida, é um reflexo da nossa mente. Nós manifestamos e refletimos aquilo que está dentro de nós, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. E então, esses lugares, sejam de sofrimento ou de ventura, eles são plasmados por nós, espíritos, como co-criadores que somos. E como eles se formam e se adensam, e se tornam tangíveis pela associação de nossas mentes. Porque espíritos afins formam comunidades, clãs, agrupamentos, e por pensares e sentires semelhantes, formam lugares de luzes ou de trevas, de sofrimento. Tranquilo para nós a percepção que nós vamos ter no livro de Ivone Pereira, Memórias de um Suicida. O que nós vamos encontrar lá? O Vale dos Suicidas. Do ponto de vista geográfico, o que é um vale? Não é um local, simbolicamente, né? No imaginário.
coletivo em que foi fixada a ideia de céu e de inferno, como espaço, como zonas físicas, mas que não são. Né? O vale, a gente pensa do ponto de vista geográfico, né? A representação geográfica de vale. Então a gente tem uma ideia. Então é no vale, um local muito baixo, diferentemente, né, no contraponto dos montes, onde estão os réprobos, onde há sofrimento e onde se encontram aqueles que infringiram gravemente a lei divina, retirando suas vidas. Aí a gente tem os vales do suicídio. Num outro ponto, considerando a exortação do Cristo para que quem esteja na Judéia, quem estivesse na Judéia fugisse para os montes, o que nós vamos encontrar as lições no Evangelho? Nós vamos encontrar a primeira revelação de Deus aos homens, aonde? Em que local? Em um vale? Deus se manifestou no Monte Sinai para Moisés, o legislador, o médium, o profeta. E depois nós vamos ter, na segunda revelação, um ponto alto, muito bonito, que é a transfiguração do Cristo aonde? Num vale? Numa furna? Ou foi no Tabor? No Tabor. Ele se transfigura no Tabor. Então o Evangelho nos sinaliza isso. Alto, elevação. Baixo, vales, condição espiritual inferior. Queda espiritual. E aí, naquela série que eu mencionei a vocês, de Arthur Valladares, um exemplo que ele traz para falar sobre essa geografia do Evangelho é uma passagem, como a passagem do Bom Samaritano, é a parábola do Bom Samaritano. Então, aí, que já é em Lucas, tá? Lucas 10. Então, você vai lá na passagem e você percebe assim. Então, um homem sofre a ação de salteadores, não é? Aí ele se encontra ferido. E aí, de repente, passa um certo sacerdote. E esse sacerdote que passa e não o assiste, ele estava descendo. Como assim? Ele estava descendo em direção a Jericó. Quando você olha a geografia, o mapa da Judéia, você vai encontrar o que eu também já mencionei aqui hoje, né? Jericó numa posição mais baixa geograficamente e Jerusalém numa posição mais alta nos montes, nas montanhas, aonde habita Deus, onde Deus habita. Né? E aí a simbologia com a Jerusalém espiritual. Daria uma outra palestra, até algo maior, para falar acerca disso. Mas ele vai falar isso, que o certo sacerdote não auxiliou. Depois ele localiza um outro que passa e novamente, porque estava descendo, ou seja, em queda espiritual, não auxilia o que estava caído, machucado ao chão, ferido. Mas o samaritano que estava em viagem, e o significado de estar em viagem, está a caminho da luz, a caminho de Jesus, a caminho da elevação espiritual, mais próximo do Cristo, consegue compreendê-lo, vê-lo como um irmão, como o próximo, assisti-lo, colocar em seu camelo e levá-lo a uma hospedaria e ainda deixar pago todos os cuidados com ele, junto ao hospedeiro. Por que ele fez isso? Porque ele está a caminho. Ele já tinha saído da Judéia, do ponto em que ele despertou espiritualmente, ele caminhou em direção ao monte. Ele estava subindo, em subida espiritual, em despertamento, a caminho da luz, a caminho do Cristo. Já havia despertado essa simbologia, né? E aí o Emmanuel, na obra Caminho, Verdade e Vida, na lição 140, ele vai trazer esse mesmo versículo que nós estamos trabalhando aqui de Mateus. Ele vai buscar o versículo 16 do capítulo 24 de Mateus, que se intitula Os Montes. E aí ele vai dizer uma coisa muito boa com relação, assim, para nós, a representação disso, né, para nós. O que é essa Judéia, gente? O que é a Judéia?
A Judéia, Emmanuel vai dizer que a exortação do Cristo é tão profunda, ele não está falando da Judéia física, ele estava falando da Judéia espiritual. E a subida para o monte significa que Jesus estava nos convidando a nos elevarmos espiritualmente, porque se nos sintonizássemos com aqueles que estavam nos vales em queda espiritual, nós poderíamos ser tragados, porque é isso que acontece, como aconteceu com aquele irmão que sofreu a ação dos salteadores na parábola do bom samaritano. Por que aconteceu isso com ele? Por sintonia. Ele estava em queda, e se eu estou no mesmo nível, eu então posso sofrer a ação daqueles que me são afins. Já se eu estou num outro nível vibratório, num outro padrão, o padrão mais baixo aqui não me atinge, ou se me atinge, não consegue fazer o que fez com o moço da passagem, né, do bom samaritano. Percebam, ele está dizendo, ele está nos convidando, o Emmanuel fala. O Cristo nos convida a uma exortação profunda nesse sentido. A sair da Judéia, mas não pense que Judéia, nesse sentido, em que o Cristo traz em Mateus, é um lugar baixo, já é um lugar ruim. Não. Quando Cristo diz assim, sair da Judéia, Emmanuel vai nos dizer que para que eu tome a iniciativa e faça o movimento de ir para os montes, é porque eu já atingi o estado Judéia. Um nível em que eu desperto, que eu tenho noção, que eu já conheço e que eu já tomei a decisão de seguir o Cristo. Eu já sei que é importante seguir o Cristo, mas eu preciso de algo mais, é de fugir para o monte. Esse fugir para o monte implica trabalho, implica esforço. Vai implicar esforço, sim. O esforço de me elevar. O esforço de viver aquilo que o Espiritismo me tem ensinado. É da vivência do Espiritismo, para que ele possa efetivamente transformar a minha vida. Para além da mera cognição, apenas dizer, eu conheço muito o Espiritismo, mas eu não sei fugir para os montes. Ou seja, eu não sei trabalhar no bem, eu não sei ser caridoso como aquele samaritano, aquele certo samaritano. Por que certo samaritano? Porque não é todo o samaritano que é capaz de fazer o que foi feito na parábola, o que ele fez, de assistir e de cuidar. É preciso ter atingido o nível de estar na Judéia, aonde o Cristo pregou, aonde desenvolveu sua missão. Então, eu desperto, eu já estou naquele momento, e agora eu preciso de algo mais, de subir para os montes. Eu preciso trabalhar no bem, e eu preciso me elevar. E a doutrina no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, vai nos falar da prece, da eficácia da prece. O Evangelho vai nos falar no pedi e obtereis, batei e abri-se-vos-á. Mas olha, antes do abrir-se-vos-á, tem um batei. Antes do achareis, tem um buscai. E antes de chegar ao pico do monte, para ter uma visão mais ampla que o Espiritismo nos permite, nos dá, como o Consolador prometido por Jesus aos homens, à humanidade. Não foi aos espíritas, mas à humanidade. É preciso que antes eu busque, que eu fuja, que eu haja, que eu me movimente, que eu me esforce. E aí sim, neste momento, o Espiritismo pode fazer a grande transformação. Porque que momento é esse que estamos vivendo? É o momento da aferição de valores, é o momento da separação do joio e do trigo, é o momento em que a espiritualidade superior que coordena o processo de transição planetária vai dizer quem herdará a Terra, num sentido espiritual profundo. E quem vai, por misericórdia, exercer um trabalho de elevação de outros irmãos em outros mundos primitivos ou de expiações e provas, para, por misericórdia divina, elevar-se por meio do trabalho,
Sim, aqueles que não ficarão aqui na transição não serão castigados, mas receberão uma misericórdia de, pelo trabalho, pelo esforço, assim como os nossos irmãos de capela fizeram conosco, poderão alçar uma outra condição espiritual. E é assim que a gente tem a convicção de que o Espiritismo muito tem contribuído e pode contribuir conosco nessa nossa trajetória ascensional para o Cristo, em direção à luz. Mas que nós precisamos fugir, elevar-nos na oração, na meditação, no trabalho no bem e no estudo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Muita paz a todos, que o Mestre possa ficar em nossos corações e em nossas mentes, não somente hoje, mas por todo sempre. Que assim seja.